Muito bom dia, caros ouvintes do Jornal Referência, bem-vindos a mais uma edição do Remate Final. Eu sou a Ana Regina Ramos e tenho aqui comigo o Eduardo Carvalho, como habitual, para comentar as novidades no âmbito do futebol. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos, especialmente aos apreciadores de futebol. Hoje vamos falar, claro, sobre a qualificação da Seleção Nacional para o Euro. E queria que falasse um bocadinho sobre isso e também na fase de apuramento nestes 2 jogos que se passaram até chegar à qualificação. Portugal teve realmente um duplo confronto esta semana, primeiro com uma vitória relativamente acessível contra a Lituânia. Os 6-0 expressam bem a diferença de qualidade das equipas e Portugal realmente teve um volume ofensivo excelente, parecendo que não, olhando este resultado, mas pecando muito na finalização, mas o volume de jogo fez com que o resultado fosse surgindo naturalmente. E Portugal ganhou o jogo sem contestação. O último jogo da qualificação contra Luxemburgo, sendo sobretudo um jogo fora, previa-se que fosse um jogo muito mais complicado do que o histórico que Portugal tem contra esta seleção. Isto apesar de no estádio Portugal estar em maioria com os seus imigrantes, mas a verdade é que pelas condições do relevado e pela forma como esta seleção consegue fazer valer todo o fator casa para condicionar as equipas mais fortes, algo que não acontecia num passado recente, previa-se que fosse um jogo muito, muito complicado e, acima de tudo, com a pressão adicional de ter que ganhar para não depender do resultado da Sérvia. Como a Sérvia ganhou o jogo anterior, que era um jogo que poderia eventualmente ter afastado a seleção deste confronto final, não é? de levar a luta pelo apuramento até ao final, realmente colocou Portugal em uma posição difícil, mas por culpa própria da seleção. Eu acho que o facto de não termos sido competentes contra a Ucrânia, acima de tudo, fez com que chegássemos como campeões europeus a ter um apuramento tão difícil como já estávamos habituados no passado e que não deveria continuar a ser assim, não é? A verdade é que este jogo contra o Luxemburgo, Portugal teve dificuldades desde o início. Não teve grande intensidade de jogo, tentou contornar a questão do terreno de jogo, portanto o facto do relevado estar em péssimas condições, com um jogo de passe longo, do jogo direto, mas os luxemburgueses estariam já alertados para esse facto e condicionaram Portugal pressionando, fazendo uma pressão média-alta, conseguindo subir aos poucos à medida que Portugal ia trocando cada vez mais lentamente a bola. Portanto, a circulação de bola de Portugal foi muito, muito lenta, e tudo isso dificultou o jogo de Portugal. Mas felizmente o gênio de Bruno Fernandes, já na reta final da primeira parte, com uma desmarcação muito boa e uma recepção ainda melhor, levaram Portugal para a vitória neste jogo. Foi um golo eficaz,
uma frieza, uma grande frieza no remate, mas acima de tudo toda a preparação do golo foi excelente. A segunda parte, enquanto o resultado estava em 1-0, foi sempre um jogo difícil para Portugal, mas essa almofada de termos marcado e de termos feito mais difícil, percebeu-se que a seleção sentiu que tinha feito mais difícil no final da primeira parte, fez com que conseguíssemos agarrar-nos depois a esse resultado, e depois ainda Ronaldo a meias com Diogo Jota confirmaram já aos 86 minutos o apuramento de Portugal, e pronto, e no fim tudo terminou em bem. Muito bem, Eduardo. Agora, quando soubermos como é que serão as equipas colocadas por grupos, voltaremos a este assunto. Para já, o que podemos dizer é que este é um fim de semana repleto de jogos da Taça de Portugal. Nós que estamos a gravar antes do jogo entre Vizela e Benfica. Esse é um dos jogos que inclui equipas da região norte, por exemplo, assim como o de domingo, que será o Porto Vitória de Setúbal. E entre estes jogos há também muitos outros com equipas da região norte, e nomeadamente entre duas equipas que se confrontam, que são desta região, temos o Braga Gil Vicente e o Espinho Arouca. O que é que podes, Eduardo, destacar aqui destas duas partidas? O que é que podes antever, no fundo, que possa vir a acontecer? Relativamente ao Sporting de Espinho Arouca, é um confronto interessante entre duas equipas que marcam o passado e o presente de formas distintas ao nível do futebol português. O Sporting de Espinho, que é uma equipa histórica, que se vê a braços com problemas financeiros há muitos anos, e que agora se tenta reerguer, está numa fase em crescendo, mas a palmo ainda, não é? E tem aqui uma oportunidade de passar na taça, passar para a próxima fase e continuar nesse trajeto com um motivo com uma grande motivação. É uma equipa que tem lutado pela subida, pelo menos pelo play-off de subida à segunda liga, e veremos se este ano isso vai ser possível. Relativamente ao Arouca, foi uma equipa que nos últimos anos esteve em grande no futebol português, chegou à Primeira Liga, conseguiu apurar-se para a Liga Europa, viveu esse sonho, teve agora uma queda abrupta da primeira para a segunda liga e agora da segunda para o Campeonato de Portugal, e procura voltar a estabilizar para também de uma forma consolidada e não uma vez sem exemplo, tornar-se novamente uma equipa entre os grandes do futebol português, ou pelo menos nas divisões profissionais do futebol português. Relativamente aos outros jogos que mencionaste, sobretudo o Braga Gil Vicente, abre aqui um grande interesse à partida, porque são duas equipas do Minho, não é? E o Braga, jogando em casa, tem um favoritismo total, sem dúvida, mas o facto de ser uma equipa este ano muito inconsistente, esta época tem estado mesmo muito inconsistente, com uma excelente participação na Liga Europa, com uma participação muito abaixo das expectativas no campeonato, precisa urgentemente de bons resultados e precisa de passar na taça, sem dúvida,
para poder depois ter uma margem de maior conforto para abordar a partida do campeonato. Eu acho que o Braga não vai fazer, através do seu treinador, muitas poupanças para este jogo. Acho que vai estar na máxima força, e estando na máxima força, apesar de ser taça, e apesar de estar um mestre como o Vítor Oliveira do outro lado, acredito que o Braga passará sem grandes dificuldades. Relativamente ao Futebol Clube do Porto Vitória de Setúbal, será um jogo em que o Porto provavelmente vai fazer aqui, através de Sérgio Conceição, muita rotatividade, sendo que tem um plantel mais do que suficiente para ganhar o jogo, mas é preciso ter atenção que este Vitória de Setúbal está a começar a dar mostras de ser uma equipa mais equilibrada, e sendo taça, havendo um previsível maior relaxamento da equipa do Porto, não acho que seja um jogo com uma diferença tão grande competitiva como, por exemplo, no Braga Gil Vicente. Apesar de assim não parecer de uma forma teórica, acho que vai ser um jogo mais equilibrado. Agora, se o Porto marca 2-3 golos cedo no jogo, aí partirá para uma goleada, mas não antevejo isso. E também o facto de depois ter um jogo de campeonato na próxima semana, e pretender também ganhar soluções para o que resta do campeonato. Alguns jogadores também vêm desgastados das deslocações para as seleções nacionais. Eu acho que vai haver essas poupanças, e isso acaba por se transformar sempre num risco, não é, para as equipas. Veremos como correm os jogos para estas equipas e para todas as outras. Uma menção aqui também para o Vizela, que não sabemos ainda, esta hora os nossos ouvintes já saberão o resultado do jogo, mas qualquer que seja esse desfecho, será uma festa para os adeptos vizelenses, sem dúvida, porque é sempre assinalável receber um grande clube, e também, até agora, pelo menos até este jogo, o Vizela está invencível esta época, e portanto está criado aqui um elan muito interessante para uma equipa que também tem lutado pela subida à segunda liga, tem estado mesmo muito próximo dessa subida. Veremos se é este ano também que isso se concretiza. É isso, Eduardo, vamos ver o que é que vai acontecer até lá. Entretanto, vão decorrer ainda mais jogos até à nossa próxima edição, desta vez sobre a Taça da Liga, e também queria saber, Eduardo, se tens alguma coisa também a antever acerca destes jogos. Há aqui algumas curiosidades que tens aqui a destacar, que eu já sei, e por isso queria que comentasse um bocadinho acerca disso. Sim, o facto de o Vitória de Setúbal, Vitória de Guimarães e Gil Vicente Sporting se encontrarem para o campeonato na próxima semana, e depois logo de seguida, dias depois, para a Taça da Liga. Portanto, exatamente por esta ordem de jogos, ou seja, ambas as equipas que jogam em casa para o campeonato jogam também para a Taça da Liga. E isso dá sempre aso a ciclos de jogos interessantes, porque se repararmos onde isto mais acontece, na Premier League, e isto normalmente não se consegue dois resultados iguais, portanto dois desfechos iguais, não digo o resultado exato do jogo, mas vitória ou empate nos dois jogos para uma das equipas. Portanto, isso vai ser muito interessante perceber aqui como é que esses dois jogos vão decorrer na Liga NOS primeiro e depois na Taça da Liga.
sendo que depois também haverá um Casa Pia Futebol Clube do Porto, que será definidor da passagem dos Dragões, porque o Chaves já tem 6 pontos, resultado de 2 jogos, 2 vitórias, e o Futebol Clube do Porto apenas uma vitória. Na última jornada defrontará o Chaves fora, portanto, para ter condições de disputar esse jogo em igualdade pontual, será muito importante ao Futebol Clube do Porto vencer o Casa Pia, cumprindo a sua obrigação. Vamos ver, é um ciclo interessante entre Taça de Portugal, Liga NOS, Taça da Liga, e estas equipas que estão presentes em todas as competições vão ter que gerir inteligentemente, acima de tudo por parte dos seus treinadores, e será muito interessante seguir. Veremos o que é que acontece. É isso, como se costuma dizer, só o futuro dirá o que é que vai acontecer, e nós também iremos comentar isso nas próximas edições, por isso não saiam desse lado, continuem a acompanhar o remate final. Podem assistir às anteriores edições no nosso canal do YouTube, ou através do nosso site em jornalreferencia.pt, ou ainda nas nossas redes sociais, o nosso Facebook e Instagram, e esperamos por vocês numa próxima edição. Obrigada por estarem desse lado.